Glória a Deus. Jesus, o Filho do Homem, me libertou verdadeiramente. Hoje eu sou livre para adorar. Sou livre para exaltar o seu santo nome. Eu não mereço tanto amor. Eu não sou digno Glória a Deus. do seu perdão. A dor que passou meu rei e meu Senhor, sempre o adorarei com amor. O Filho do Homem me libertou verdadeiramente, verdadeiramente. Posso erguer minhas mãos aos céus, levantar a minha voz e adorar, levantar a minha voz e exaltar, levantar a minha voz só pra dizer: livre eu sou. Quero te dar boas-vindas. O Filho do Homem me libertou verdadeiramente. Eu sou livre. Posso erguer minhas mãos aos céus, levantar a minha voz e adorar, levantar a minha voz e exaltar, levantar a minha voz só pra dizer: livre eu sou. Pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar. Eu sou livre, Senhor, sou livre. Pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar. Eu sou livre, oh, sou livre. Levantado dessa geração para sermos influenciadores, Eu sou livre. para ser geradores de uma liderança poderosa, para ganhar, para cumprir o Eu teu não chamado teu. mereço Por isso eu quero nessa hora, Espírito Santo, te pedir que tanto cada pessoa que vai nos ouvir nesta hora amor. possa ser Eu tocada, não sou ministrada, que ela digno possa ser multiplicada do seu perdão. para a glória do nome de A Jesus. dor que passou meu rei e Senhor, meu nesse hora nós vamos Senhor, falar hoje sobre sempre o adorarei falamos com sobre amor. consolidar, falamos sobre discipular e hoje nós vamos falar sobre O Filho do Homem estar justamente me libertou verdadeiramente, verdadeiramente. Posso erguer passar informações para você. minhas mãos aos céus, levantar a minha voz e adorar, levantar a minha voz e exaltar, levantar a minha voz só pra dizer: livre eu sou. O Filho do Homem me libertou verdadeiramente. Eu sou livre.
aprenda, com que você entenda, que você passe pelos processos, mesmo os processos que Jesus passou e ensinou aos seus discípulos. Jesus, ele não simplesmente pegou os seus discípulos, vai lá, portanto, ide, se vira aí, vai ganhar vidas aí. Não, Jesus fez sinais, prodígios, maravilhas. Jesus foi modelo na vida daqueles discípulos, para que eles, depois que foram enviados, eles estavam capacitados, eles estavam habilitados. Isso quer dizer que ninguém que não tenha sido ganho, consolidado ou treinado para a tarefa de reproduzir outros que recebeu, terá êxito na sua jornada. Ou seja, para alguém ser enviado, precisa primeiro ter sido ganho, precisa ter sido consolidado, precisa ter sido discipulado e aí, posteriormente, enviado. Então, essa escola de treinamento, essa escola de líderes que você está passando, é justamente um dos passos do processo para que você entenda que a visão, ela tem a metodologia, mas ela tem a unção. Não é só simplesmente você receber o método e ir fazer. Não, você toma o treinamento, você aprende, você vive, você recebe libertação, recebe cura interior, recebe batismo com o Espírito Santo, se torna cheio do Espírito Santo. Aí sim você está preparado para poder ganhar vidas. E quando você ganha vidas, isso mostra que você está no processo original do envio. Precisamos concentrar forças no processo da visão como um todo. A gente precisa investir a nossa vida. Nós precisamos investir o nosso tempo, os nossos recursos para que o reino de Deus cresça. A visão, ela é muito ampla e a visão, ela dá condições de todos crescerem. A visão dá condições de todos terem um ministério poderoso. A questão é que, para que você tenha êxito, você precisa se submeter à orientação da palavra, dos princípios, a orientação da visão, para que você possa ser um multiplicador e ter êxito. Sendo assim, o que gera um líder pronto para ser enviado é o processo e não o comissionamento. Não é só o enviar, é o processo que você passa. Eu estou aqui hoje ensinando aquilo que um dia eu aprendi. Um dia eu estava sentado, tomando uma aula, claro que presencial, na época, muitos anos atrás, há 20 anos atrás, e essas aulas me edificaram, marcaram muito a minha vida. Tudo isso aqui que nós estamos passando para você é o que nós recebemos. E que todos que passam pelos processos da visão, depois que vai para o encontro com Deus, passa e vai para o encontro, faz o pós-encontro, e aí é matriculado na escola de líderes e passa a ter esse treinamento. Um treinamento é um acompanhamento, é uma escola bíblica, é como se fosse uma escola bíblica dominical, é um ensinamento que você ensina na escola bíblica dominical, é claro, de uma forma mais extensa, de uma forma mais clara, e uma forma dinâmica, e uma forma prática. Não é só ouvir, aprender e pronto, não, é ouvir para praticar. Então, quais são então esses passos que formam um conjunto de ações que nos permitem enviar uma pessoa para cumprir o ID de Jesus? Nós não somos irresponsáveis. A visão não é irresponsável. Ainda que pessoas possam ter feito coisas erradas, Jesus não é irresponsável. Porque foi Jesus que comissionou, foi Jesus que enviou os seus discípulos e mandou eles fazerem discípulos. Então o que nós estamos fazendo é a mesma coisa. Então se alguém na caminhada errou, o problema não é da visão, o problema não é de Jesus, o problema não é de quem está enviando, o problema é da pessoa. Mas eu quero declarar e profetizar que você não vai errar, você vai avançar, você vai conquistar e você não vai retroceder, você vai multiplicar e você vai ter uma geração poderosa em nome de Jesus. Então, entendendo os passos da visão, precisamos compreender, conforme dissemos na introdução, que o ato de enviar é consequência de todo o processo da visão. Então, Jesus, quando enviou os seus discípulos, eles passaram pelos processos. Eles não foram simplesmente, eles viram Jesus fazendo milagres, eles largaram tudo
Eles caminhavam com Jesus, lado a lado, onde Jesus ia, eles estavam atrás. Então Jesus viu que aqueles homens, eles estavam renunciando toda a sua vida por um propósito maior. Eles entenderam isso e Jesus confiou neles. E você vai entender posteriormente porque Jesus confiou neles, porque a visão do envio é uma visão de confiança. Se não tiver confiança, como é que a gente vai enviar com quem a gente não confia? Ninguém é enviado sem que primeiro seja ganho. A gente precisa ser ganho. Precisamos ganhar vidas na perspectiva de quem está preparado para assumirem o seu papel profético e sacerdotal. Ou seja, os discípulos devem ser conscientizados de que Deus os amou e salvou da perdição que lhes era justa, para que estes desempenhassem um papel de anunciadores do Evangelho. Não ganhamos as pessoas para apresentá-las nenhuma estatística. Olha aí, eu já vi gente falando assim, esse negócio de visão é negócio de multidão, não tem qualidade não. Eu sou o resultado da visão. Eu sou um testemunho da visão. Eu estou aqui porque um dia eu fui ganho. Alguém me consolidou. Não foi uma pessoa só que me consolidou, várias pessoas me consolidaram. Mas é como a palavra diz, Paulo pregou, Apolo regou, mas é Deus que dá o crescimento. Então na nossa vida é assim, alguém prega, eu prego o Evangelho, a gente aceita Jesus, mas não aceita ali na igreja daquela pessoa que nos convidou. Mas cada pessoa foi um instrumento de Deus nas nossas vidas. Então o processo de ser ganho, de ser consolidado, né, de ser discipulado, faz com que a gente tenha qualidade no envio, qualidade no crescimento. Então devemos focar o nosso olhar no fato de que Deus nos amou. Deus nos amou. Por isso devemos amar as pessoas. Então a visão, ela é simplesmente isso. Amar vidas, é ganhar vidas para Jesus, é povoar o céu. A visão é para quem gosta de trabalhar. Quem não gosta de trabalhar, quem quer viver uma vida religiosa, preste atenção. Quem quer ser religioso só para ir para a igreja, para ter só a sua experiência pessoal, só ir para a igreja para fazer serviço, servir. Claro que a Bíblia diz que o maior no reino dos céus é aquele que serve. Porém, ganhar vidas é o maior serviço que nós podemos fazer para o reino de Deus. Você está entendendo? Porque tem pessoas que se apegam ao talento, se apegam àquilo que faz, acham que pronto, é o suficiente. Não. O suficiente é fazer o que Jesus mandou. Portanto, ide, fazei discípulos. É um envio. Então todos nós precisamos ser enviados. Porque quando nós somos neófitos, somos novo convertido, nós estamos na fase de aprender. Quando nós somos ainda bebês espirituais, estamos bebendo, nos alimentando. Como você está se alimentando, você que está nos assistindo, que é novo convertido. Ou se você já tem tempo no Evangelho, essa palavra também serve para mim e para você. Temos que ter humildade, saber que a palavra de Deus se renova a cada dia. Então, nós temos que entender que Deus, ele tem um propósito e uma missão para cada um de nós. Quando olhamos para o ser humano dessa maneira, né, amar as pessoas, tornamos-nos mais tolerantes, mais pacientes com o processo de cada um e o rumo e a maturidade cristã. Devemos desempenhar a função de condutores do povo a toda a verdade. João 14,6. O não crente que é candidato a líder de êxito. Todos nós somos um líder em potencial. O que é um líder em potencial? É um líder que está em fase de treinamento, é uma pessoa que está em fase de treinamento, é uma pessoa que está em processo, tem uma liderança, mas ela precisa ser desenvolvida como em qualquer área. Ninguém assume uma liderança sem experiência. Primeiro precisa ter experiência com Deus, ter um novo nascimento, fazer, amar as vidas, fazer o que Jesus fez, aprender, se dedicar, se focar, mergulhar. Amados, quem se mergulha na visão, cresce, desata em todos os sentidos, na vida espiritual, emocional, na sua vida financeira, na sua vida ministerial. Cresce porque está investido no reino de Deus. Porque a palavra de Deus diz o quê?
que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Então Deus acrescenta tudo na nossa vida, nos prospera em tudo. Quando colocamos o reino em primeiro lugar, quando damos prioridade ao projeto de Deus, Deus providencia tudo para as nossas vidas. A questão é que muitas pessoas, muitas vezes, querem só o venha a nós, receber, só quer receber, não quer dar. O segredo de você ter é dar. Então, quando você dá a sua vida, quando você dedica a sua vida, quando você investe a sua vida para o reino, para a obra, e eu louvo a Deus pelo Senhor ter me resgatado, ainda jovem, ainda dando tempo de fazer coisas que, se eu não tivesse entregado minha vida para Jesus, eu teria perdido a minha jovem vida. A minha jovem vida teria sido praticamente para o mundo, mas claro que Jesus me resgatou e eu tive a oportunidade de ser instrumento para gerar avivamento na vida de muitas pessoas, como até hoje. Pessoas foram instrumento na minha vida para liberar bênçãos, palavras proféticas, e eu ser instrumento também de Deus na vida de outras pessoas. Assim é a sua vida também. Não deixe passar o tempo sem que você cumpra o propósito de Deus na sua vida. Não deixe passar a geração sem você ser esse instrumento de transformar outras vidas. Seja esse canal de Deus, porque Deus quer te usar. Deus quer nos usar. Agora, nós precisamos estar à disposição deles. O que eu acho interessante é que Jesus, no tempo que Jesus escolheu seus 12, viveu aqui na terra, cumpriu a missão dele aqui, Jesus escolheu pessoas ali da Galileia, homens trabalhadores, homens simples, pessoas simples, porque aqueles que eram doutores da lei, né, eram os fariseus, os conhecedores das escrituras, viviam uma vida religiosa, e a religiosidade impedia do agir de Deus, tanto que eles não acreditavam em Jesus, e Jesus acreditou naqueles homens, e aqueles homens se tornaram um ícone do Evangelho, para o crescimento do Evangelho, se tornaram os propagadores da palavra, os proclamadores da palavra, a igreja primitiva. Eles tiveram coragem, eles viram tantas coisas em Jesus realizando, que eles se tornaram pessoas indesistíveis. Muitos deles morreram pelo Evangelho, pelo amor de Cristo, porque eles sabiam que o que eles tinham, o que Jesus tinha prometido para eles na eternidade era muito maior. Somente alguém consolidado suporta o treinamento. Nem todos suportam o treinamento, amados. O religioso não gosta de ser treinado. A pessoa que é religiosa, ela só quer ir para a igreja, fazer aquela partezinha dela, participar do culto e pronto. Mas a pessoa que ela é consolidada no reino, na visão, no projeto de ganhar vidas, de estar envolvido em todas as atividades da igreja, esse sim. Outro ponto importante na direção do enviar é um líder consciente do seu papel profético e sacerdotal. E Filipenses 4, 10 a 13. Aqui podemos entender este processo de duas maneiras. A primeira, como uma parte da metodologia da visão, ou seja, devemos levar o novo convertido ao pré-encontro, ao pós-encontro e matriculá-lo na escola de líderes, essa escola que você está tomando. A segunda maneira de compreender o processo de consolidação diz respeito ao acompanhamento junto a uma pessoa, a fim de que seja levada à maturidade cristã. Ou seja, todos na igreja precisam ser acompanhados. Todos na igreja precisam ser discipulados. Não é aceitou Jesus, aquele primeiro momento, que bom você aceitou Jesus, tá? Agora você vai aqui, vamos participar. Não, temos que intensificar o amor, a dedicação, a consolidação, ensinar esse novo convertido a passar pelos processos. Amados, eu costumo dizer que quando a pessoa ela vai para o encontro com Deus, sabe o que acontece? Se reduz o tempo, aquele tempo que a pessoa ia passar tantos anos na igreja para receber libertação, cura interior. Você está entendendo? O encontro com Deus gera um impacto. É claro que tem pessoas que demoram, vai para vários encontros e não acontece, não se deixa, é inconstante.
Mas tem pessoas que é desatado. O encontro com Deus mudou a minha vida. Eu tive um verdadeiro encontro. Eu tive uma experiência com Jesus, eu aceitei Jesus. Mas quando eu fui para o encontro com Deus, eu estava em um momento da minha vida muito delicado. Eu estava em litígio, quase me separando da minha esposa. Foi um momento muito horrível na minha vida. E no encontro com Deus foi que nossa vida e o nosso casamento foi resgatado. Aí as pessoas pensam, o encontro com Deus, só se encontra Deus no encontro quando vai para esse retiro? Não, você encontra com Deus agora. Se você não é crente, está ouvindo essa palavra, aceite Jesus, porque você vai ter um encontro com Deus. Agora é claro que esse encontro, esse programa de você passar 3 dias, ou até 2 ou 1 dia que você vá para o encontro com Deus, você vai receber ministrações, você vai receber visitação da parte de Deus de uma forma tão grande, porque você está se dedicando, se focando. Porque no dia a dia você vai para a igreja, é uma bênção, tudo mais, você volta para casa, mas quando você se foca para ouvir a voz de Deus, e você se expõe para ser liberto, para ser curado, para ser restaurado, aí sim a glória de Deus é manifestada na vida da pessoa. Então, amados, nós precisamos entender que Deus tem pressa em nos curar, em nos libertar, em restaurar nossas vidas, em consolidar as nossas vidas, porque existem outras pessoas que precisam passar por esses processos. Então, se eu e você se deixa passar por esse processo, aí nós estamos preparados para ser enviados. Cremos que o sonho de todo pai é que seu filho tenha condições de um dia tomar decisões acertadas. Eu sonho com esse dia, com que meu filho, ele mesmo possa tomar as decisões, meus filhos, tomar as decisões certas em Deus, com discernimento, com sabedoria. Porque hoje quem toma as decisões dos meus filhos, que são ainda de menores, claro que Kainan já é de maior, tem um filho de maior, mas somos nós que tomamos as decisões por eles, porque eles ainda não estão habilitados, ainda não estão preparados, não chegou ao nível de maturidade. Assim é na vida de uma pessoa nova convertida, eles não estão preparados ainda para tomar decisões. Então ela precisa o quê? De um líder, de um discipulador, de um pastor, de alguém que o acompanhe, que oriente essa pessoa a tomar as decisões certas em Deus, na palavra de Deus. Cremos que nenhum pai quer que seu filho tome decisões erradas, não é verdade? Então nosso papel é esse. Trabalhamos para gerar filhos espirituais que saibam administrar com autonomia, responsabilidade, respeito, santidade e temor a Deus e aos seus líderes. Então, a pessoa ela está habilitada a ser enviada quando ela tem autonomia, com responsabilidade, com respeito, com santidade, temor a Deus e aos seus líderes. Porque ninguém que é enviado vai estar sozinho. Foi enviado por alguém. Os discípulos foram enviados por Jesus e Jesus disse, façam discípulos e faça a mesma coisa que eu vos ensinei. A mesma coisa nós estamos fazendo. Nós ganhamos, consolidamos, discipulamos e enviamos. Só que nós não enviamos a pessoa de qualquer jeito. Primeiro elas precisam passar pelos processos da metodologia, da visão, mas pelos processos da experiência com Deus, com os frutos, com os resultados, frutos de santidade, frutos de responsabilidade, frutos do Espírito. Aí sim. Recebendo o treinamento para prosperar na visão. Aliança. A esta altura do campeonato, o discípulo já tem dentro de si a consciência de que precisa de algo mais a fim de que seja e tenha o que Deus planejou para ele. Às vezes tem pessoas que têm muito tempo na igreja, tem muitos anos na igreja, mas tem muitos anos que não faz nada, só faz ir para o culto, só faz olhar, observar, criticar, falar. E a visão não é isso, não é criticar, não é falar, nem observar. A visão é trabalhar para Deus, trabalhar para o reino de Deus. E trabalhar para o reino de Deus é a gente todos os dias pregar a palavra de Deus, é consolidar, é discipular,
e até enviar, quando a pessoa está preparada para enviar. Então, às vezes as pessoas passam muito tempo na igreja, não ganham uma vida para Jesus, não tem trabalho para consolidar, aí a mente da pessoa fica o quê? Fica uma mente vazia, ela lê a palavra, ela ora, porque o religioso faz isso. O povo, os religiosos da época, do tempo de Jesus, faziam isso, conheciam. Quem era que conhecia mais? Vou fazer uma pergunta para você aqui agora. Quem que conhecia mais as coisas de Deus? Era o povo, os doutores da lei, os fariseus? Ou os discípulos de Jesus? Eles, obviamente, né? Só que eles tiveram o privilégio de ter o próprio Jesus para ensinar eles face a face. Olha que coisa maravilhosa. Os outros conheciam pelas histórias, pelas escrituras, mas eles tiveram a experiência de ter Jesus face a face. Então, o que nós estamos aqui é aprendendo como ser enviado. No processo da visão, precisamos compreender que o treinamento dos discípulos se dá plenamente na escola de líderes. Não adianta. Não, a pessoa que é ganhador de vidas, faz um monte de coisa, mas não quer passar pelos processos. Tem que passar pelos processos da visão. Tem que passar por todas as aulas para treinar, para ser treinado. Porque como é que você vai ensinar o que você não aprendeu? Como é que você vai dar o que você nunca deu? Você está entendendo? Teve, que você nunca recebeu. Então, para a gente poder ser enviados, nós primeiro precisamos aprender. E precisamos aprender muitas coisas. Nesse ambiente é que os novos convertidos ganham firmeza para a sua fé. Você está recebendo firmeza para a sua fé. Nesse lugar, eles ganham ferramentas as quais poderão usar nas batalhas travadas no seu dia a dia. Você recebe ferramentas aqui, poderosas. Ferramentas da palavra de Deus. É meditar na palavra todos os dias. A Bíblia diz que nós devemos meditar de dia e de noite para que a gente venha prosperar. Josué 1:8. Na escola de líderes há compartilhamento de doutrina básica. Você está aprendendo doutrina. Tudo que você está aprendendo aqui é a palavra de Deus. E a metodologia que você está aprendendo está na palavra também. Não é nada fora da palavra, muito pelo contrário, porque a gente está ensinando você a ganhar vidas, a consolidar, a discipular, a você ser santo, a você ler a Bíblia, a você orar, ter uma vida de fidelidade, uma vida de santidade. Então, se você tem os princípios dentro de você, você está sendo habilitado para ser enviado. Então, além deste instrumento, precisamos atentar para a caminhada do dia a dia junto com o nosso discipulador. Isso é muito importante, a fim de que aprendamos com ele aquilo que ele tem recebido de Deus. Amados, esse é o segredo, foi o segredo de Jesus. Os discípulos aprenderam porque eles caminhavam com Jesus. Você precisa caminhar com o seu líder. Quando eu falo de caminhar com o seu líder, não é você ficar 24 horas com ele, não. É você aprender. Hoje nós temos ferramentas que nós podemos nos comunicar. Aqui mesmo é uma ferramenta, você vai assistir pelo canal do YouTube essa palestra. Então, existe o WhatsApp, tantas outras ferramentas que você pode todos os dias falar com o seu líder. Perguntar, meu líder, está precisando de quê? Qual é a missão hoje? O que nós vamos fazer para Deus, para o reino? Você está entendendo? O que nós estamos precisando é disso, de pessoas ousadas, pessoas que estejam disponíveis, pessoas de fé, pessoas de coragem. É isso que nós estamos precisando, é isso que o reino de Deus precisa. Mas não, a pessoa quando era do mundo fazia tantas coisas, mas quando chega na igreja fica todo lerdo. Não, irmãos. Jesus nos converteu, mas não deixou a gente abestalhado, não. Temos que ser ousado, intrépido. Agora nós temos o Espírito Santo. Agora nós estamos habilitados a cumprir o reino de Deus. Não se conformar com este mundo, mas transformar esse mundo pela renovação do nosso entendimento, que é Cristo. Cristo mudou o nosso entendimento, então hoje nós precisamos ser instrumento para transformar o mundo e as pessoas. Então não aceite ser um crente comum, um crente religioso, amado. O povo que mais deu trabalho para Jesus foi os religiosos. Foi os religiosos que Jesus ficou muito chateado, irritado com eles. Sabe por quê? Porque eles conheciam, mas não praticavam.
conheciam a lei, conheciam as escrituras, diziam que conheciam a Deus, mas não praticavam. Mas Jesus veio, teve que sair do céu para vir na terra, para ensinar verdadeiramente como seguir a Deus, como chegar ao Pai, porque só através dele. Glória a Deus. O que preciso para ser enviado? Vamos lá, já estamos terminando. Neste ponto veremos alguns exemplos que o Senhor nos ensinou, enviando seus escolhidos para cumprir uma missão na qual foi convocados. E a primeira coisa que nós precisamos para ser enviados é ter humildade. Humildade para reconhecer que precisamos de cura, que precisamos de libertação. A gente sabe o exemplo de Isaías, né? Isaías 6, o profeta que estava em um ambiente, em um local de pessoas impuras, ele reconheceu que ele estava com os lábios impuros. Então, quando ele reconhece, Deus vem e envia o anjo para poder tocar na sua boca, para libertá-lo. É isso que nós precisamos, ser libertos, curados, para sermos enviados. Após a limpeza que Deus fez na vida de Isaías, né? Você estará pronto para ser enviado, porque o Senhor perguntará: a quem enviarei? Hoje Deus está te perguntando: a quem enviarei? A sua resposta será, diga, Hineni, que significa, eis-me aqui. Diga, Hineni, que significa, eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Um dia eu falei isso para Jesus. Eu falei, Hineni, eis-me aqui, Senhor, me envia. Quero ser instrumento do Senhor, Pai. Quando eu era do mundo, eu era uma pessoa que eu era muito intenso no pecado, nas coisas que eu fazia, mas eu disse, Jesus, agora eu sou teu, eu quero ser intenso na tua obra, eu quero fazer coisas grandes para o Senhor e para a glória de Deus, amados. Eu sou pequenininho no reino, eu sou menorzinho, mas eu busco ser intenso nas coisas de Deus. Tudo que o Senhor nos chamou, nos comissionou, nós temos que colocar a mão no arado e não olhar para trás. Tem pessoas que começam bem, mas para na caminhada, fica procrastinando as coisas, começa a fazer, mas não termina. Não, amados, Jesus nos deu uma comissão, Jesus nos deu um mandamento, Jesus nos comissionou, e Ele quer que a gente cumpra o projeto dele, mas a gente precisa ter humildade. Humildade para poder assumir o envio, porque ninguém vai ser enviado se não tiver humildade, porque você vai ser enviado, mas você vai ter que se submeter a uma autoridade, você tem que se submeter a alguém que te enviou e sempre dar relatório, porque Deus vê tudo, mas Deus coloca um líder espiritual na sua vida para quê? Para poder ajudar a sua vida. Então você tem que ter respeito e honra e humildade para poder a cada dia. Não é porque você cresceu, agora eu tenho uma geração grande, eu posso fazer o que eu quero, eu sou líder. Não. Precisamos, estar debaixo da aliança, do compromisso, da fidelidade, da humildade. Outro passo para ser enviado é a honestidade. Devemos nos portar de maneira transparente diante dos homens, uma vez que diante de Deus nada podemos esconder. Temos que ser transparentes, temos que ser honestos, porque a visão, Deus, na realidade, Ele confia na gente. A visão é uma visão de confiança, o reino de Deus é de confiança. Então você precisa ser honesto naquilo que Deus te comissionou. Se Deus está te dando vidas, as vidas não são suas. As vidas são de Jesus e de quem Deus colocou, o pastor que Deus ungiu ali naquela localidade onde você está, para poder cuidar do rebanho todo. Mas você está sendo o apoiador, você está sendo aquele que está ajudando o seu pastor, o seu bispo, a fazer o reino crescer, o reino de Deus crescer. Então você precisa ser honesto. A honestidade é um princípio. Se queremos trabalhar para termos uma equipe, ou seja, cumprirmos o passo a passo da visão, chamado enviar, devemos rasgar o nosso coração para Deus de maneira que sejamos plenamente santos e não haja em nós nenhum traço sequer de dúvida. Você está entendendo, amado? Tem que ter honestidade, você precisa ser honesto com as autoridades que Deus colocou sobre a sua vida, porque Deus está usando essas pessoas para ser instrumento, está me usando aqui para ser instrumento sobre a sua vida. Então você precisa ser humilde e precisa ser honesto para que você possa ser enviado.
É claro que nesse processo a gente avalia a pessoa. Estamos acompanhando, nós não vamos enviar qualquer pessoa. Vamos enviar uma pessoa que é santo, que está tendo uma vida de santidade, está dando fruto. Vamos enviar uma pessoa que está sendo humilde, uma pessoa que é honesta e também a pessoa que renuncia. Não adianta você enviar alguém que não quer pagar preço. O envio é para aquele que quer pagar preço. Ao reconhecer o Senhor como Salvador da nossa vida, devemos andar em um novo caminhar. Pois em Êxodo 3:5 o Senhor pede para Moisés tirar o quê? As sandálias, que representa ministério. Pois o nosso caminhar outrora não era santo, por isso temos que renunciar à velha natureza para alcançar as sandálias do Evangelho da Paz. Efésios 6:15. Aleluia. Então eu preciso renunciar à minha vida, o velho homem. Nós precisamos tomar cuidado, porque o velho homem, ele morreu, mas se a gente não tomar cuidado, a gente pode ressuscitar ele. Você sabia disso? É a carne, é a velha natureza. Porque é por isso que nós temos que manter a nossa vida, alimentar a nossa vida espiritual todos os dias, para que a gente esteja fortalecido, para que esse velho homem não venha suscitar. Alimentar o espírito daquilo que é de Deus, da palavra, da vida com Deus, com a vida de oração, a vida de adoração, a vida de comunhão na igreja. Amados, a comunhão na igreja fortalece os santos. Nós precisamos estar unidos no propósito. Conclusão, precisamos estabelecer uma base sólida para que o enviar possa surtir efeito para qual for preparado. Em vista disso, não devemos esquecer os princípios contidos na palavra de Deus. Mostra-nos vários exemplos do envio com sucesso. Se focalizarmos esses itens com muito cuidado, certamente teremos muito êxito na tarefa de enviar discípulos que gerem outros discípulos o caráter de Cristo. Ninguém pode formar aquilo que não foi formado em si. Ou seja, o envio, a pessoa está habilitada para ser enviada quando ela passa pelos processos, quando ela aprende, quando ela foi formado no seu caráter, o caráter de Cristo, caráter de fidelidade, de santidade, de honestidade, uma pessoa que renuncia, uma pessoa que investe. Eu quero te aconselhar você, seja intenso na obra de Deus. Tudo que tiver na igreja, se envolva, queira a visão, queira estar participando das programações de oração da igreja, das células, das redes, nas redes ministeriais, de jovem, criança, de casais. Se envolva nos cultos, seja participante ativo, não seja aquele que é só espectador, fica olhando, não. Se envolva, porque isso vai fazer você se tornar um grande líder de êxito, se seu líder está te observando, seu pastor está te observando, seu bispo, sua bispa está te observando, e você poderá ser enviado. Não tenha medo de ser enviado, porque quando Deus envia, Jesus envia, Ele garante. Ele garante tudo. Você não vai, Ele não te deixa desprotegido, Ele te deixa capacitado. Existe uma adagio que fala, Deus não escolhe os capacitados, mas não, está errado. Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. Acho que é mais ou menos isso. Mas eu quero dizer, amados, que você, nessa noite, nesse dia, nesta hora, nessa manhã que você está nos ouvindo, que você seja ricamente abençoado com essa palestra sobre a importância do enviar, que você possa estar preparado para esse envio. E você sendo preparado para esse envio, quem vai te avaliar é Deus e o seu discipulador, seu líder. Então você está no caminho certo. Não fuja do propósito, do chamado de Deus. Se você está nos ouvindo aqui, é porque Deus te chamou, é porque Deus te escolheu, é porque você está no processo da visão. Eu sei que esse vídeo vai estar gravado aí para muitas pessoas, mas as pessoas específicas vão ouvir essa mensagem, as pessoas que serão verdadeiramente chamadas por Deus para essa missão. Eu quero orar por você nessa hora, dizer que estou muito feliz em estar fazendo parte do seu crescimento espiritual, porque um dia fizeram comigo e hoje estou fazendo com você.
E eu creio que você um dia, muito breve, estará fazendo isso. Um dia você vai estar dando aula de escola de líderes para outras pessoas. Você vai estar ministrando para encontro. Você vai estar no encontro com Deus, lá trabalhando, desenvolvido, até ministrando também. Eu creio. Nós vamos crescer muito. Antes de Jesus voltar, que não está muito longe, eu creio, nós vamos fazer muita coisa para Ele. Nós vamos ganhar muitas vidas, nós vamos povoar o céu. Não vamos perder tempo, não, amados. Vamos remir o tempo, aproveitar o tempo que Deus nos deu. Amém? Vamos orar nessa hora. Pai, eu quero te agradecer, quero te louvar por cada pessoa, Deus, que participou, vai estar, Senhor, participando dessa aula de treinamento. Meu Deus, que o Senhor abençoe a vida dos teus filhos e das tuas filhas, que eles sejam, Pai, habilitados, capacitados, Senhor, na humildade, na santidade, na honestidade, Senhor, que eles sejam capacitados, Senhor, para serem enviados pelo Senhor, meu Deus, para que eles possam renunciar também à sua vida, renunciar, Senhor, porque sabemos que quando a gente renuncia à nossa própria vida, o Senhor nos dá 100 vezes mais. Por isso eu te agradeço, meu Deus, por tudo. E eu creio que o Senhor tem uma vida abundante, o Senhor tem um propósito muito grande para realizar através de nós. Eu oro para que o Senhor levante, Pai, uma multidão de homens e mulheres de Deus apaixonados pelo Teu reino, pela Tua obra, por vidas, e se torne verdadeiros ganhadores, líderes de êxito, para a glória do nome de Jesus. Amém e amém. Amados, ficamos aqui e eu te espero na próxima aula. E você que está participando, o nosso exercício é você passar o que você ganhou, quais foram os ganhos que você aprendeu aqui nesta aula. Você vai passar pelo áudio, pelo WhatsApp, escrito, se você quiser também. Eu acho o áudio melhor, que aí você fala melhor. Você vai estar aí gravado, você vai poder voltar para ouvir outras vezes. E você pode ouvir em qualquer horário. Então que você possa ser ricamente abençoado, ricamente abençoada. Que você possa estar habilitado e habilitada para ser enviado. Deus abençoe. Shalom, graça e paz.